Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Graças a Deus por mais esse tempo aqui. Não tenho dúvida que Papai do Céu quer nos abençoar nessa noite. Quantos creem nisso? Que Papai do Céu ainda tem mais para nós. Quantos creem? Mas está meio xoxo esse amém. Amém? Ah, então tá bom. Melhorou. Antes de eu começar a pregar, eu cheguei aqui na quarta-feira e volta e meia a gente é abordado, né, pelos irmãos, aqueles que têm a oportunidade, sempre está perguntando como é que estão as coisas lá em Bom Jesus. E eu gostaria de rapidamente dar um relato para vocês do que Deus tem feito lá, né, assim, do nosso desafio naquela localidade. De fato, Deus assim tem nos surpreendido, tem operado, né, maravilhas ali naquele lugar. Deus tem abençoado, pessoas têm se achegado, né, à igreja naquela localidade. Tem sido dessa forma. E a palavra que eu vou estar ministrando aqui nessa noite é até inspirado em um episódio que aconteceu lá, em algo que aconteceu lá, na vida de uma irmã. Na medida que eu for ministrando, eu vou falar a razão dessa palavra de hoje. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 3. Apenas um versículo, vamos ler, em seguida nós vamos orar, amém? Para que Papai do Céu venha nos conduzindo nessa noite. Vamos ler todos juntos? O versículo 20? Amém? Eu vou contar até 3 e você vai ler, tá bom? 1, 2, 3, pode ir. São muitas traduções, né? Aí cria essa confusãozinha aqui. Eu vou dar uma clareada aqui para vocês. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Feche os teus olhos, por favor. Pai, nós te louvamos nessa noite, pela tua palavra que é poderosa, ó Deus, pela tua presença aqui entre nós. Te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado para conosco, Pai. Igreja tua, amada tua, Pai, menina dos teus olhos, nós nos sentimos assim, Pai, protegidos na tua presença, Pai. Nos sentimos, ó Deus, amados por ti, Senhor. Nos sentimos, ó Deus, cuidados, ó Deus, por ti, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é presente aqui nesse lugar, Pai. Ó Deus, porque assim diz a tua palavra, e assim nós cremos e podemos sentir a tua presença aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, bendito seja o teu nome, a ti seja tributado honra, glória, louvor, Deus, exaltação, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, Pai. Bendito seja o teu nome nessa noite. Espírito Santo, fala aos nossos corações nessa noite, nos socorre nessa noite com a tua palavra, Senhor. Queremos sair daqui, ó Deus, aquecidos, ó Deus, pela tua palavra, Pai, ó Deus, pelo poder do teu Espírito Santo em nossos corações, Pai, para a glória e para a honra do teu nome, Deus. Amém. Amém, queridos, graças a Deus. Antes mesmo de eu entrar na interpretação desse versículo, eu creio que é importante a gente falar um pouco em que contexto Paulo fala essas coisas, a igreja em Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja de gentios, não era uma igreja de judeus, mas era uma igreja de gentio lá na Ásia Menor. Estive pesquisando, hoje a Ásia Menor é na Turquia. E Paulo foi um apóstolo que ele plantou, ele foi alguém que foi aos gentios, a quem não era judeu naquela época. E na verdade nós também fomos agraciados, né, por essa ousadia de Paulo
E o Evangelho chegou até nós, a palavra do Senhor chegou até nós, porque aos olhos dos judeus também nós somos considerados gentios, amém? Mas essa graça nos alcançou. Quantos foram alcançados pela graça de Jesus aqui? Quantos foram? Levante suas mãos. Então aplauda o Senhor pela graça que te alcançou. Fomos alcançados por essa graça. Aleluia. Glória a Deus por isso. Eu me identifiquei muito com essa palavra, com essa carta escrita por Paulo, porque a gente quando vai para o campo, a gente quando se desloca de uma cidade para outra, e a gente começa, na verdade, um trabalho, a gente passa a se identificar com a vida de Paulo, porque Paulo era um missionário. Paulo era alguém que foi alguém levantado por Deus, pela graça de Deus, para implantar igrejas. E eu me identifiquei muito com essa palavra de Paulo. Paulo, na verdade, ele estava, a gente não vai pegar todo o contexto, mas se você começar a ler do capítulo 1, do capítulo 3, do versículo 1, você vai entender que, na verdade, Paulo estava falando do seu apostolado, né, da sua missão, mas também da vocação daquele povo que se encontrava ali em Éfeso. E ele animava aquele povo, ele falava de princípios para aquele povo. Mas o que me chamou a atenção, que eu creio que é o que o Espírito Santo quer comunicar aos nossos corações, é justamente o versículo 20, que faz parte da oração que ele estava fazendo pelaquele povo. E por que eu fui inspirado por esse versículo? Porque há 2 semanas atrás, há mais ou menos 3 semanas atrás, aconteceu algo assim muito tremendo lá em Bom Jesus. A gente tem discipulado uma irmã, eu e Jaqueline, a gente tem discipulado uma irmã e animado essa irmã. E a gente tem profetizado. A gente, assim que essa irmã foi batizada, ou mesmo até antes dela se batizar, a gente começou a se relacionar com ela, a pregar a palavra para ela, a ensiná-la, e a gente profetizava para ela: o teu esposo vai se converter. Ela olhava assim, meio que desconfiada, e a gente sempre falava: ele vai se converter. E para a honra e glória do Senhor, há 2 semanas atrás, na última reunião que nós fizemos, geral lá, que os irmãos daqui foram para lá, Arthur estava até pregando lá, a Sônia de Deus deu um testemunho lá, esse homem confessou Jesus como seu Senhor, amém? E essa irmã, ela ficou assim, muito maravilhada, e ela falou para mim assim: Toninho, eu não esperava tão grande obra, de forma tão rápida na minha vida. E justamente nesse momento eu falei essa palavra para ela. Essa palavra me marcou, que Deus faz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Diga: infinitamente mais. Daquilo, queridos, que nós pedimos, que nós sonhamos, que nós pensamos. Deus vai além das nossas expectativas. Essa palavra veio a me marcar, porque, de fato, a gente profetiza, a gente crê nessa palavra, e Deus tem assim respaldado a obra que Ele tem levantado naquela localidade, com coisas assim, coisas tremendas. Parece uma força de expressão, mas quando eu começo a profetizar sobre aqueles irmãos ali, o meu coração arde com a chama do Espírito Santo, e eu percebo que não é uma profecia de mim, não é algo humano, mas o Espírito Santo tem me impulsionado a profetizar prosperidade naquele lugar, a profetizar conversão, crescimento, multiplicação dos discípulos, e eu sinto o meu coração arder. E Deus tem feito isso, queridos. Na medida que a gente tem tido uma prática assim, muito legal, eu e Jaqueline lá, uma prática muito legal, bem cedo. A gente levanta, a gente caminha para fazer exercícios físicos, e a gente volta bem cedinho, e a gente cai dentro orando. Deus assim tem respondido às nossas orações. Deus tem assim agido de forma tão tremenda, queridos, tão tremenda. E a gente tem visto o resultado na vida daqueles irmãos ali. Um pequeno rebanho, um pequeno grupo,
mas a gente sabe, há uma convicção no nosso coração de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Quantos têm esse poder operando em você? Quantos tem aqui? Queridos, esse poder é o Espírito Santo que está em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne. Esse poder está em você, mas esse poder precisa ser despertado, precisa ser externado na tua vida. E eu não tenho dúvida que o Espírito Santo há de fazer coisa tremenda aqui nessa noite, amém? Há de fazer coisas tremendas, coisas que você nem pensa, muito além, ou até mesmo daquilo que você tem pensado. Deus é poderoso para fazer além. Na verdade, é um versículo que a gente usa muito, de repente no final de uma reunião, quando a gente ora pelos enfermos, geralmente a gente sempre cita esse versículo, mas ele é muito profundo. Ele é muito profundo, ele é muito mais que um tema de oração, ele é muito profundo, e é sobre isso que eu quero, queridos, seguir falando com vocês nessa noite. Final de tudo, capítulo 3, versículo 20, já Paulo encerrando a fala dele, ele faz menção do poder de Deus, ele faz menção do poder de Deus na vida daquela igreja. Ele faz questão de deixar claro para aquela igreja que Deus, ele vai além das nossas expectativas. E quando a gente começa a ler a palavra, a estudar a palavra, a gente descobre que os grandes homens de Deus, eles se moveram, as suas ações foram pautadas pela fé em um Deus Todo-Poderoso. Eu creio que cabe uma pergunta aqui nessa noite: qual a visão que você tem tido de Deus? Qual a visão que você tem de Deus? Você tem visto Deus como um Deus poderoso? Queridos, a visão que nós temos de Deus, ela vai determinar as nossas atitudes diante da adversidade, diante dos desafios. Se eu não tenho uma visão de um Deus Todo-Poderoso, eu vou ficar com medo diante dos desafios. Eu vou ficar frustrado diante das circunstâncias adversas. Qual a visão que você tem tido de Deus? Qual a visão que você tem de Deus? Como você tem visto Deus na tua vida? Será que você tem visto Deus como alguém que está lá no céu, de repente com um cajado, esperando que você cometa um erro para te castigar? Será que a tua visão de Deus tem sido uma visão de um Deus limitado, um Deus que se limita a tempo, a espaço? Qual tem sido a tua visão? Eu estava meditando nessa palavra e lembrei de alguns homens que tiveram uma visão de um Deus Todo-Poderoso, e eles não se acovardaram, eles não ficaram com medo diante dos desafios, diante das adversidades. Eu lembrei de Davi, quando ele se deparou com o gigante Golias, alguém muito mais preparado do que ele para a batalha. A Bíblia diz que aquele homem, ele usava espada, lanças, couraça, mas Davi, ele sabia quem era o Deus que ele servia, um Deus poderoso, e ele falou para aquele gigante Golias: tu vens contra mim, com espada, com lança, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor. Amém. E você já conhece o final dessa história. O final foi aquele gigante caindo diante de Davi. Queridos, quando nós temos uma visão de um Deus Todo-Poderoso, não há gigante que possa te suportar, amém? Vão cair diante de você. Lembrei de outro homem, de um profeta chamado Eliseu. A Bíblia diz que ele estava em uma cidade e os sírios
cercaram aquela cidade, sitiaram aquela cidade. E o moço dele, o moço de Eliseu, quando levantou pela manhã bem cedo, viu a cidade toda sitiada. A Bíblia diz que aquele moço ficou com medo e falou: ai, meu Senhor, o que faremos? Só que o profeta Eliseu, ele sabia, tinha uma plena convicção que ele não servia um Deus pequeno, mas um Deus grande e poderoso, infinitamente, tinha poder para fazer infinitamente muito mais do que ele pensava. E ele falou: olha, não temas, muito mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Não temas, o resultado você já sabe. Deus abateu o povo inimigo. A visão, queridos, a visão que nós temos de Deus vai determinar a nossa atitude, a tua atitude. Se você tiver uma visão correta de Deus, de fato, de como Ele é, você não vai temer diante das adversidades, diante dos desafios. Pelo contrário, você vai se levantar, vai se fortificar no poder da sua palavra. Amém. Quantos creem que essa palavra aqui é poderosa? Essa palavra é poderosa, queridos. Toda a nossa vida é norteada por essa palavra. Toda a nossa vida é pautada nessa palavra, está amparada nessa palavra. Jesus amparou todas as suas ações na palavra. Sempre ele fazia questão na guerra com Satanás, ele dizia: está escrito, está escrito. A palavra do Senhor diz que o povo de Deus está sofrendo por falta de conhecimento. Nós devemos conhecer o Senhor pela sua palavra. Se a visão que você tem de Deus é de alguém poderoso, tua reação diante dos desafios e adversidade vai ser de alguém confiante e corajoso. Quantos corajosos nós temos aqui? Quantos confiantes nós temos aqui? Tem poucos, Flavinho. Vamos melhorar esse negócio? Você está com medo de levantar a sua mão? Quantos corajosos nós temos aqui? Agora melhorou, amém. Graças a Deus por isso. Aleluia. Essa, querida, era a visão que Paulo tinha de Deus. Um Deus que vai além das nossas expectativas. Paulo orou dessa forma. Porque ele conhecia esse Deus todo-poderoso. Interessante que, às vezes, queridos, quando nós pensamos no poder de Deus, a gente pensa assim coisas extraordinárias, a gente pensa logo em cura divina, a gente pensa em algo assim estrondoso. Mas eu creio que Paulo, ele estava ministrando assim de uma forma muito simples aquela igreja, na verdade, ministrando ao coração daquele povo. Porque no versículo 17, 18, 19, depois você pode ler em casa, Paulo começa a falar do amor de Cristo. Ele fala de uma escala gradativa. Ele fala, no versículo 17, ele fala de arraigados e alicerçados no amor. Ele fala de compreensão das medidas do amor, que vem falando de profundidade, vem falando de altura, enfim, fala de várias medidas. E ele também fala de conhecer. E ele, no versículo 19, ele fala, por último, de ser cheio da plenitude de Deus. Na verdade, queridos, muito mais do que, às vezes, nós temos uma expectativa em Deus de algo assim muito estrondoso, extraordinário.
E muitas vezes nós esquecemos de que Deus quer fazer algo profundo no nosso coração. Ele quer nos encher da sua plenitude, a plenitude do amor de Deus. Quando a Bíblia fala em plenitude, fala de algo muito grande, de algo tremendo dentro de nós, no nosso coração. O amor de Cristo transbordando no nosso coração, a plenitude, ser cheio da plenitude de Deus, ser cheio do poder de Deus, ser cheio da graça de Deus. É algo muito profundo, que fica difícil até de expressar isso, mas eu sei que Paulo estava falando à igreja daquela localidade, que aquele povo precisava crer que Deus é poderoso, para fazer além, muito além. E eu lembrei de alguns versículos que fala, Deus ele vai além de mim e vai além de você, sabia disso? Quando aquele carcereiro ia se suicidar, né? E eles falaram assim para aquele carcereiro, olha, fica tranquilo aí. E falaram para aquele carcereiro também, olha, não te faça nenhum mal. Se você crer, será que salvo tu e a tua casa. Entende o além de Deus? O além de Deus vai além de você. A salvação, a graça de Cristo, o amor de Cristo vai além de você. É tu e a tua casa. Diga assim, eu e a minha casa. Isso, Deus ele é poderoso para fazer além, muito além daquilo que pedimos. O poder de Deus não se limita à tua vida apenas. Ele quer, na verdade, alcançar a todos, mas começa por mim, começa por você. O poder de Deus, queridos, vai além de uma cura física. Às vezes nós nos sentimos realizados com uma cura física, não é verdade? De fato é bom ter saúde, mas o poder de Deus vai além de uma cura física. Deus na verdade quer curar o nosso coração, Deus na verdade quer curar o nosso caráter. Isso fala de algo interior, por isso que Paulo está falando de coisas profundas aqui. Ele está falando da plenitude de Deus no nosso interior. A plenitude de Deus fluindo no nosso interior. Porque aquilo que nós fazemos é reflexo daquilo que nós somos no interior. No interior não tem jeito. Não adianta eu chegar aqui e tentar maquiar alguma coisa. Maquiar de que eu sou um filho de Deus, não adianta. Deus me conhece. Então a obra de Deus começa no nosso coração. A obra de Deus começa no nosso interior. E Deus, nessa noite, Ele quer encher você da sua plenitude. Ele fala segundo o poder que opera em vós, em nós. Que poder é esse, queridos? Poder do Espírito Santo. Diga comigo, poder do Espírito Santo. E esse poder, querido, já foi derramado sobre toda a carne. Deus quer se manifestar de forma tremenda na tua vida nessa noite. É possível que você tenha idealizado algumas coisas, você tem alguns sonhos, você tem pedido algumas coisas a Deus. É legítimo, não é pecado. A palavra nos orienta a pedir mesmo. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É legítimo. Só que a boa notícia é que Deus não se limita a atender você apenas naquilo que você pediu. A boa notícia é que Ele vai muito mais além. E o além de Deus não se limita a algo físico, a algo palpável. Eu creio que é algo muito mais profundo, algo no nosso interior. Eu creio que o Espírito Santo nessa noite quer te tocar no profundo do teu coração, quer curar algumas feridas. É possível que você, de repente, tenha sofrido alguns traumas, que gerou algumas feridas no teu corpo,
mas é possível que a tua alma esteja ferida. O teu interior esteja ferido, você por dentro esteja chorando, há lágrimas no seu coração. Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, daquilo que você pede, daquilo que você pensa, daquilo que você crê, segundo o poder do Espírito Santo que opera em vós, diz o Senhor. É segundo esse poder tremendo. Assim como foi na vida dessa irmã, que pediu algo para Deus, a conversão do seu esposo. E Deus tem feito muito mais. Interessante que teve algumas coisas que a gente não precisou orientar esse cara para largar, não. Ela depois estava falando para a gente, olha, a primeira coisa, ele foi lá no som que ele tinha no carro, tirou as músicas mundanas todinha, encheu de música gospel. Eu disse, por que bênção, sem ninguém mandar. Deus é poderoso, queridos. Interessante que eu cheguei logo na mesma semana, na semana seguinte, melhor dizendo, para começar a andar os primeiros passos com ele no ensino. Interessante que eu já cheguei lá na casa dele, já encontrei uma mesinha preparadinha, forradinha, cadeira, e ele me esperando para a gente começar o discipulado. Fiquei muito feliz, muito feliz. Deus é poderoso, queridos. Há uma promessa sobre as nossas vidas. A promessa é essa, que Ele é poderoso para fazer muito mais, muito mais, muito mais. A salvação da tua casa é promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você pode dizer isso para o teu irmão aí? Diga para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. Amém, queridos. Agora a pergunta é fácil falar isso, né? Nós cremos nisso de verdade? Amém ou não? Cremos mesmo? Nós temos que crer na promessa do Senhor, na palavra do Senhor, que é poderosa, Deus quer, queridos, ir além, né? Eu sei que muitas vezes carregamos alguns sintomas, e às vezes nos contentamos com o alívio de sintomas. Isso eu estou falando no sentido espiritual, mas também no sentido físico. Existem algumas coisas, algumas reações que são sintomáticas. Por exemplo, uma dor de cabeça. Pode ser sintoma de algo mais profundo, não é verdade? Algumas reações que nós temos, algum comportamento que nós temos, pode ser sintoma de algo profundo no nosso coração. Sabe de uma coisa, querido, nessa noite, Deus quer te tocar de forma tal que você seja curado, não só dos sintomas, mas Ele quer tocar na tua raiz nessa noite. Ele quer tocar na raiz do teu problema, da tua dificuldade, daquilo que tem gerado, de repente, um comportamento que não condiz com a palavra de Deus. Deus quer também tocar em um sintoma físico, de repente uma dor de cabeça que você sente permanentemente, ou em qualquer outro lugar. Deus quer tocar na raiz nessa noite, você crê nisso? Deus quer tocar na raiz, porque Ele vai além, Deus vai além dos sintomas. Ele não se limita a tocar nos sintomas, Ele quer tocar na raiz. Então, se você crê, é fácil, Deus só precisa disso, de homens e mulheres que creiam na sua palavra, Eu tenho crido, querido. Na verdade, a gente tem procurado viver pela fé. A palavra do Senhor diz assim, o meu justo viverá pela fé. E o tempo que estamos vivendo hoje é tempo de viver pela fé. Não dá para acreditar na política, não dá para acreditar nos governantes, não dá para acreditar na segurança pública, não dá. E a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé.
Deus é poderoso para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para ir além daquilo que você pensa, daquilo que você almeja. Ele é poderoso para esse fim de ano, para 2017, que já está chegando, está logo ali. Deus é poderoso. É possível que você tenha algumas expectativas, que você tenha alguns sonhos. Deus é poderoso para ir além, para ir além. Eu quero te convidar, queridos, em nome de Jesus. Eu lembrei, antes, pode ficar sentados aí um pouquinho. Eu lembrei de uma canção, tenho ouvido essa canção, na verdade, desde que a gente vivenciou isso lá em Bom Jesus, a conversão do marido dessa irmã, que muito nos alegrou. Eu lembrei de uma canção antiga de Cirilo. Eu queria que você fechasse os teus olhos, que essa fosse a tua oração nessa noite, antes mesmo de eu te chamar aqui na frente, porque eu sei que Deus quer tocar em vidas aqui nessa noite. Eu sei que Deus quer tocar na raiz nessa noite. Deus não quer que você saia daqui com alívio dos sintomas que tem te afligido, mas Ele quer que você saia daqui curado na sua raiz, curado no seu coração, porque Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Feche os teus olhos, queridos, faça essa oração conosco.